que nos trouxeram, na verdade, informações muito valiosas sobre a vida de Maria de Nazaré, né? Pelo Davi, na segunda-feira. E saber um pouco mais sobre esse espírito de pureza virial é para nós um privilégio, né? Saber que, além de mãe de Jesus, ela estendeu esse amor tamanho para a humanidade inteira. Como nos falou a Aline, saber do trabalho que ela fez e faz, ainda hoje, no plano espiritual. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, quando a gente desencarna, né? Quando nós não estamos mais aqui, a gente trabalha também. E mais ainda, o espírito da envergadura espiritual de Maria, né? Aprendemos também um pouco mais sobre as aparições, né? Tanto com Lindenberg como com Carla, que nos presentearam também com as suas palestras. Então, tem sido uma semana de grande aprendizado e que a gente consiga refletir e pensar, né? Porque cada um desses momentos, tenho certeza, trouxe para nós uma reflexão. Gostaria de também comentar, né, quanto a Semana Espírita é importante para a gente, como já fizeram alguns dirigentes que estiveram aqui durante a semana, alguns palestrantes mesmo. Então, a Semana Espírita é uma semana que nos fortalece, né, os laços, que fortalece o movimento espírita e que nos permite essa reflexão, que nos permite nos comunicar. Porque, como já dizia a Chacrinha, né, quem não se comunica se trupica. Não é verdade? Então, é um momento em que a gente tem mais claro do que nunca, nós temos sim um propósito em comum, né? E é um momento em que a gente não tem distinções, ele deve ter. Porque, como nos diz sempre o mentor espiritual Pontes, nós somos trabalhadores de Jesus. Não é? Gostaria também de aproveitar a oportunidade para agradecer, né? Agradecer aos nossos dirigentes, né? José Belisário, Socorro Avelino, que com tanto carinho me convidaram para proferir essa palestra e confiaram a mim essa missão. Então, muito obrigada. Gostaria também de cumprimentar a todos vocês que estão aqui encarnados e também desencarnados. Porque, como já nos disse Vitor Hugo uma vez, os mortos eles são invisíveis, ou pelo menos eles são invisíveis para a maioria de nós, mas eles não estão ausentes, né? E também cumprimentar quem está assistindo aí a gente pelo Instagram. E falar para vocês que esse é o tema, né? Como já foi comentado anteriormente pela nossa irmã Socorro Avelino. Maria de Nazaré, sem fronteiras em todas as religiões. E eu vou confessar para vocês que quando eu fui convidada para falar um pouco mais sobre esse tema, uma das coisas que eu pensei posteriormente foi em um prefácio de um livro, né? Um livro que foi escrito por Miramês, que também foi extensamente, né, teve um nome extensamente comentado também durante a semana, porque ele sempre é autor espiritual de obras belíssimas. Particularmente, Miramês toca em mim muito com a sua escrita, com a sua sensibilidade, com a sua instrução, né? Ele fala pra gente sempre de uma maneira muito instrutiva e com sentimento. Então, entre as obras de Miramês estão, né, o livro que foi falado durante toda a semana, que é Maria de Nazaré, e também, né, o livro Francisco de Assis. E o prefácio, do qual me lembrei, né, quando recebi esse convite, foi do prefácio do livro Francisco de Assis, que é também um livro psicografado por João Nunes Maia, da mesma forma que Maria de Nazaré. Então, nesse prefácio, quem dita o prefácio é Bezerra de Menezes. E lembrem que ele fala assim, né? Para escrever sobre um anjo, torna-se necessário ser um anjo também, condição da qual ainda estamos muito longe. E aí eu disse, pronto, e para falar sobre a Rainha dos Anjos. Não é verdade? Porque lembrem também do que nos disse a psicografia de Chico Xavier, né, por Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que também já foi extensivamente comentado durante a semana. Lembrem as palavras que Jesus falou lá no capítulo 30, que
E segundo Humberto de Campos, Jesus disse, né? Venho buscar-te, pois é da vontade de meu Pai que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Então vamos analisar um pouquinho. É da vontade de meu Pai. Quem melhor que Jesus para expressar a vontade de Deus? Né? Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele que tem uma comunhão com Deus de forma indescritível, como nos diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Então, se o Criador fala que Maria tem merecimento, é porque ela tem um merecimento. Né? E lembrem que antes desse momento, Maria quis ajoelhar-se aos pés de Jesus, mas ele não permitiu. E em sinal de reconhecimento, de respeito, de amor, ele é que se ajoelha aos pés da Mãe Amada. Né? Então, não tenhamos dúvida, Maria é mãe de todos nós. Né? Como nos fala ainda Miramês, no livro Maria de Nazaré, em nenhum momento, né, Maria desmereceu o título de mãe de Jesus. Do berço ao túmulo, ela sempre teve pensamentos voltados para o bem. E se nós nem soubéssemos, e essa aqui é uma fala minha, nós agradeceríamos sempre a Maria. Porque já há 2025 anos atrás, ela era um espírito de uma alta envergadura espiritual que pôde receber o Salvador, né? Que pôde receber o espírito mais puro que já pisou sobre a terra. Então, com isso, o que eu quero dizer? Que não é simples falar sobre Maria, né? É tudo menos simples, mas que é sim uma grande honra, né? Ela que disse que, pelas palavras ainda de Miramês, né, que se for preciso, que a minha luz se apague para que a dele brilhe intensamente. Então não é uma tarefa fácil, mas é uma honra tamanha. E eu peço a espiritualidade superior que me auxilie a transmitir essas palavras de paz e luz. Então, nosso tema, né? Maria de Nazaré sem fronteiras em todas as religiões. Mas, nossa senhora, todas as religiões é muita religião, né? Quantas religiões será que existem? Então, se a gente considerar crenças, tradições culturais, ramificações de uma religião original para formar outras religiões e colocar tudo isso didaticamente como religião, a gente tem aí na casa de milhares de religiões. Tá? Milhares. Mas, Yara, eu não consigo contar meus dedos nem dezenas, quanto mais milhares. Onde é que está tanta religião desse jeito? Algumas religiões, elas não têm um número expressivo de adeptos. Algumas se restringem a uma cultura local, né? A uma etnia. Na verdade, as religiões que nós conhecemos mais são as ditas religiões mundiais ou universais, como é o caso, por exemplo, do cristianismo. Então, os autores, de uma maneira geral não, perdão, mas os autores, pelo menos os que eu consultei, né, eles costumam dividir as religiões entre religiões primais ou primitivas, nacionais e mundiais ou universais. E qual que é a peculiaridade de cada uma dessas religiões? Né? As primais ou primitivas, elas geralmente são tribais, né? Estão muito presentes em regiões como a África, também América do Norte, América do Sul, tá? Polinésia. E qual que é a característica marcante dessas religiões ditas religiões primais? É porque os adeptos, eles acreditam bastante na existência de deuses, espíritos, né? E tem uma particularidade, geralmente são religiões que são consideradas panteístas, ou seja, elas acreditam que o Deus ou o divino seria a resultante de todas as forças, né? Todas as forças e inteligências do universo. Contudo, a
à luz do Espiritismo, a gente sabe que isso não é factível para nós, né? Afinal de contas, Kardec já nos diz no Livro dos Espíritos, né, que Deus não pode ser a causa e o efeito. E quando a gente comenta que o divino ele é o resultante de todas as forças e inteligências do universo, é como se ele fosse o resultado, né? Como se ele fosse o efeito e não a causa. Então, lembra qual é, que é a primeira questão do Livro dos Espíritos? É Deus. Deus é a inteligência suprema. Causa, causa, causa. Causa primária ou primeira de todas as coisas, né? Então, quando o panteísmo, com todo respeito, né, coloca que Deus seria resultante de todas as forças ou inteligências do universo, a gente precisa também considerar que forças naturais, por exemplo, elas são submetidas às transformações pelas quais a matéria passa. E Kardec já nos dizia, né, à luz da espiritualidade superior, que Deus é imaterial, eterno, onipotente, justo, bom, né? Então, é sempre interessante a gente conhecer, porque quando a gente conhece, a gente se despe dos preconceitos que a gente tem, né? A gente exerce a nossa tolerância também, porque a gente compreende melhor as outras religiões. E a gente não deve temer, né? Porque a gente pode tentar fazer essa compreensão à luz da razão, como nos recomenda Kardec. Mas a gente tem as religiões que são primárias ou primitivas, a gente também tem as chamadas religiões nacionais. E segundo os autores, as religiões nacionais, muitas delas já estão meio que extintas, né? Como, por exemplo, religiões que se originaram germânicas, né? Egípcias, gregas. Uma religião que ainda é nacional e ainda tem vestígios é o shintoísmo. O shintoísmo ele é originário do Japão, né? Então ainda existem vestígios do shintoísmo no Japão. E uma característica dessas religiões nacionais é que geralmente elas são religiões politeístas, ou seja, elas acreditam em inúmeros deuses. E as religiões mundiais ou as religiões universais são as religiões com as quais a gente tem mais conhecimento, né? E geralmente a característica principal dessas religiões é porque elas são monoteístas. Nós acreditamos em um único Deus, né? Só que os autores também falam que essa classificação é muito fluida, né? Uma religião primal pode dar origem a uma religião nacional e uma religião mundial pode ter vindo a partir de uma religião nacional, tá? E aí vem uma outra pergunta. Desde quando existem religiões? Desde sempre. Desde os primórdios. Desde que a gente, enquanto seres racionais, se entende como gente, né? Não foi isso que René Descartes, o filósofo e matemático, disse? Penso, logo existo. Porque ele começou a duvidar de tudo. Só que ele sabia que ele tinha a capacidade de duvidar. Então ele disse, não, então eu existo, né? Se eu penso, eu existo. Aqui da mesma forma, né? Pensamos e existimos. E desde que a gente pensa, existe e pensa, né? Que a gente tenta entender e explicar o universo. Que a gente se pergunta questões existenciais, como por exemplo, de onde é que nós viemos? Para onde é que nós vamos depois que a gente morrer? Então, essas questões elas sempre ficaram na nossa cabeça. E uma das tentativas de responder essas questões foi justamente religião. Mas como também já disse a nossa irmã Socorro em um momento durante a semana espírita, religião é religar. É ligar o humano e o divino, né? Então, a gente achou algumas respostas para essas perguntas lá no começo, né? Quando a gente pensou lá em Priscas Eras sobre a origem do universo, a gente pensou, não, então existe uma força maior,
Existe uma força maior que deve ter criado tudo que nós conhecemos. A gente não está sozinho no universo. E realmente não estamos. Né? Nós não somos o centro do mundo. Nós não somos o centro do universo. Existem muitos conosco. E existe o Criador. E aí teve uma outra questão, porque a gente começou a notar, né, lá nos primórdios, que quando uma pessoa morria, ela parava de respirar. Lembra que essa era outra questão que a gente tinha, né? E aí? A gente notou que quando a pessoa morria, ela parava de respirar. Ou seja, quando a pessoa desencarnava, algo que habitava nela antes já não habita ela agora. Algo que anima o corpo dela antes já não animava mais. E nós demos a isso o nome de espíritos, né? Que é uma palavra de origem latina, derivada de um verbo, que é respirar ou soprar. Então, ok, a gente morre. Mas depois que a gente morre, para onde que a gente vai? E aí os nossos antepassados disseram, a gente vai para o além. E como que a gente sabe disso hoje em dia? Se os nossos antepassados, eles não tinham como registrar as suas ideias, as suas impressões. Porque naquela época não tinha escrita, né? Mas eles deixaram vestígios pra gente. Por quê? Quando eles enterravam os mortos, eles geralmente enterravam os mortos com comida, com armas, com bens. Então isso sugere pra gente o quê? Que eles achavam que aquelas pessoas que estavam ali, desencarnadas, iriam precisar daquele material para fazer a jornada delas. Para onde? Para o além, né? E esse além pode ser Valhalla para os vikings, por exemplo. Os vikings eram enterrados com as suas armas. Ou mais tarde, na civilização egípcia. Lembrem que na civilização egípcia foram construídas pirâmides. E que as pirâmides, elas eram túmulos dos faraós, né? E os faraós, eles eram colocados ali naquelas pirâmides, não só eles, mas também a família real, e eles eram mumificados para haver a preservação do corpo. E eles eram contidos lá naquelas pirâmides junto com seus bens, né? Junto com as coisas deles. Por quê? Porque de alguma forma a cultura egípcia achava que eles iriam precisar de todos aqueles pertences para a nova vida deles. Óbvio que hoje a gente sabe que a gente não precisa levar nada, mas aquela é a cultura deles na época, tá? E aí, vamos falar um pouquinho de como as religiões se originaram, né? Porque, de novo, eu sempre acredito que é interessante a gente ter essa compreensão, esse conhecimento, né? Não que o meu conhecimento sobre todas as religiões ele seja profundo, não é, né? Existem pessoas que passam a vida inteira estudando as religiões, mas, de novo, a gente não deve temer, né? Kardec já dizia pra gente, na epígrafe do Evangelho segundo o Espiritismo, que fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, o que a gente precisa é respeitar. O que a gente precisa é deixar para trás a intolerância religiosa que a gente vê como marco de várias situações que aconteceram ao longo da história. E para que a gente deixe essa intolerância de lado, uma das coisas que a gente pode fazer é justamente isso, é nos instruir, né? E aqui no Espiritismo a gente tentar compreender tudo isso ao luz do Espiritismo. Então, aqui a gente vê que existem, né, diferentes regiões e que existiram religiões que tiveram origem na Índia, como é o caso do hinduísmo e o budismo. Interessante ressaltar que hoje, na Índia, 80% dos indianos eles são hindus, né?
10% são muçulmanos e 4% são cristãos, certo? Só que tanto o hinduísmo quanto o budismo foram originários da Índia. No entanto, o budismo hoje ele não tem uma grande expressividade na Índia, né? E o que é que nos fala o hinduísmo? O que é que nos fala o budismo? O hinduísmo, ele acredita, né, que o Brahman é a força espiritual que esvazia o universo, né? Eles dizem, os hinduístas, que Brahma é o criador, Vishnu é o sustentador e Shiva é o destruidor, né? Então, só aí a gente já consegue perceber que os hinduístas eles são politeístas, né? Eles acreditam em vários deuses, embora, né, existam alguns pesquisadores que digam ou afirmem com base em algumas teorias que eles sejam monoteístas ou panteístas, mas para uma melhor didática a gente vai considerar que eles são politeístas, tá? Uma coisa que os hindus acreditam, né, que eles têm, são o karma e a reencarnação. Então eles acreditam que existe o karma, eles acreditam que existe a reencarnação. Então o hinduísta, ele acredita que o que ele faz nessa vida tem ação, tem consequências após a morte. E isso também pode influenciar a próxima vida dele. E essa próxima vida, a depender do que ele fez na vida passada dele, ela pode ser uma vida onde ele nasce numa casta maior ou uma casta menor, por exemplo. Porque na Índia a gente sabe que existe o sistema de castas ainda, né? E com relação à reencarnação, os hinduístas eles acreditam que você pode reencarnar, mas eles acreditam que você pode reencarnar tanto como ser humano, quanto você pode reencarnar como outra criatura vivente. E a gente, à luz do espiritismo, a gente sabe que para nós, né, isso não é possível. Porque uma vez que você progride, você não consegue retroceder, não é? A gente tem também o budismo. Lembrem que o budismo, ele teve um fundador, né, que foi Siddhartha Gautama. Siddhartha era um príncipe. Então, conta a história que certa vez Siddhartha saiu do palácio e ele viu, né, um ancião, uma pessoa doente e um cadáver em decomposição. E ele perguntou a si mesmo: será que existe algo que transcende a velhice, a doença, a morte? Então, conta também a história, né, que Buda saiu do palácio, Siddhartha deixou o palácio e foi viver fora das portas do palácio. E nesse período ele alcançou a iluminação, né? Então, Buda significa o iluminado. E ele tinha algumas coisas que ele deixou de postulados, né? Ele dizia que o que causa sofrimento na gente é o desejo, porque a gente sempre está desejando, né? E quando a gente deseja, a gente sofre, porque eu mal termino de realizar o meu desejo, eu já tenho outro, e tenho outro, e tenho outro, e tenho outro. Então você vive incessantemente nesse círculo, né? E que isso, dizia ele, fazia com que a gente tivesse cada vez mais encarnações. E Buda falava uma outra coisa, falava que a gente não deveria seguir os caminhos extremos, né? Nem o extremamente luxuoso e nem a autonegação exagerada. Ele sempre dizia que a gente precisava seguir o caminho do meio. Então, por que eu estou falando sobre isso? De novo, porque eu acho interessante a gente ter um entendimento para que a gente tenha uma tolerância maior, para que a gente venha a ter essa compreensão melhor. Tá? As religiões do Extremo Oriente, elas contemplam o taoísmo, o confucionismo e o shintoísmo. O taoísmo é uma religião que é originária da China. E eles acreditam lá no Tao. O que é o Tao? O Tao é como se fosse a força que mantém o universo em equilíbrio. Então, eles, geralmente, para manter esse equilíbrio, eles utilizam a meditação, né?
a gente tem o shintoísmo, que foi o que eu falei lá no início, que é um vestígio de uma religião nacional. Então, o shintoísmo, eles acreditam em vários deuses, né? Porque é uma religião politeísta. Ainda existem vestígios dessa religião no Japão. E existe o confucionismo, né? O confucionismo é um sistema, como é que eu posso dizer? É um sistema de harmonia social, tá? Que preza pelo desenvolvimento moral segundo os confucionistas. Então, hoje em dia, na verdade, quando a gente olha para o Extremo Oriente, a gente vê que eles têm, na verdade, uma pluralidade muito grande de religiões, mas que essas são religiões próprias daquele local. A gente tem as religiões africanas, tá? É importante ressaltar que na África moderna existe o cristianismo, né? Que o cristianismo está muito presente no sul, né? No litoral leste e oeste. A gente tem também o Islã na África, tá? Principalmente na África setentrional árabe. E a gente tem também as religiões primais, né? Ou primitivas, que também estão muito presentes na África. Lembra que a gente tem religiões de matriz africana, como o candomblé, como a umbanda, né? Que são religiões que trazem os orixás. A gente tem as religiões que foram surgidas no Oriente Médio, que são 3 grandes religiões ditas mundiais ou universais: o cristianismo, o judaísmo e o islã, né? O cristianismo está muito presente no Ocidente. O islã, né? Se originou da Arábia, né? E ainda hoje tem uma grande expressividade. Lembra que no Islã eles têm um livro sagrado que é o Alcorão, né? E o que a gente tem em comum? Todas essas religiões, elas são monoteístas, elas acreditam que existe um único Deus. E o judaísmo, né? Lembrar que o judaísmo é mais do que um grupo religioso, mas também um grupo étnico, tá? Você nasce judeu. Eu posso ser judeu e posso ser espírita? Sim, você nasce judeu. Mas você pode ser espírita, tá? E quais são as visões que essas religiões têm sobre Maria de Nazaré? É certo que algumas dessas religiões consideram, sim, Maria de Nazaré uma mãe amorosa, o espírito de alta envergadura espiritual, não é? É aquela que acolhe. Outras religiões, muito embora aceitem que Maria existe, talvez elas não lhe dão a devida importância. Outras religiões ainda têm Maria, né? Mas ela aparece sob outros nomes. E outras religiões não aceitam Maria, ou não acreditam nela. E nesse momento eu quero só pedir permissão para a gente fazer uma comparação grosseira, né? Que seria o quê? Eu estou aqui em Quixadá. Ótimo. E eu nunca saí de Quixadá, talvez eu nunca vá sair de Quixadá. Mas eu sei que existe o mar. O mar existe. Então, da mesma forma, a gente pode não acreditar em Maria, se a gente quiser, mas ela existe. Só um detalhe, né? Lembre que como a Aurevanda falou na palestra dela, que falou lá sobre o trabalho de Maria no plano espiritual, citou bastante, né? Memórias de um Suicida e Ivone do Amaral. Lembra que Carla também falou na palestra dela do livro Memórias de um Suicida? Então, no livro, se vocês lembrarem lá, quem teve na palestra da Aurevanda, lembrarem do relato dela, vocês vão lembrar que ela falou claramente que existiam pessoas integrantes que faziam parte da Legião dos Servos de Maria, que estavam trajados à indiana ou estavam trajados à egípcia. Então, no plano espiritual, Maria aceita todas as contribuições, porque
ela não tem fronteiras entre as religiões, né? Então, a gente vê muito claramente em várias passagens do livro Memórias de um Suicida, médicos que são hindus, que estão aparecendo, muitos integrantes realmente da Legião dos Servos de Maria, tendo essa especificidade, e mostrando mais uma vez que não importa de que religião você veio, mas você é acolhido. Né? E aí? E para o Espiritismo, não preciso falar de Espiritismo para vocês, né? A gente já sabe que o Espiritismo ele veio no século XIX, que em 1857 Kardec estava lançando o Livro dos Espíritos, né? Quando ele contava 52 para 53 anos. E qual que é a visão que o Espiritismo tem sobre Maria? Essa visão ela já foi extensamente repassada durante a semana. Então, nós reconhecemos Maria como esse espírito de ordem verdadeira espiritual, um espírito de escola, como mãe amorosa, que acolhe, que orienta, que educa, que ama, que é intercessora de todos nós. E lembrem da questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a espiritualidade superior: e qual é o tipo mais perfeito para ser modelo e guia? E a espiritualidade superior diz Jesus, claro. Mas olhem a pergunta de Kardec como foi uma pergunta interessante. Qual é o tipo mais perfeito? O que quer dizer que existiam outros espíritos perfeitos. E certamente Maria era um deles. Não é? Então, eu trouxe aqui também alguns momentos da história, né? E alguns momentos da história que foram cometidas muitas atrocidades. Muitas atrocidades em nome da religião, ou contra um determinado grupo religioso. Por fanatismo, por ignorância. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo a uma palestra da Irmã Socorro mesmo. E aí, por algum motivo que eu não lembro qual foi, ela falou sobre guerra, né? E ela me fez uma pergunta. E ela disse: mas Yara, por que está acontecendo essa guerra? Aí lá vai Yara, né? Falar sobre o petróleo. E aí ela disse: não, elas estão acontecendo pelo poder. E elas acontecem pelo poder. Se nós, que não somos líderes mundiais, a gente procura o poder nas pequenas coisas. Imagine quem tem uma grande expressividade, não sabe ou não tem o equilíbrio para manter a paz. Né? Lembra que uma vez Kardec perguntou à espiritualidade superior: e algum dia vai deixar de haver guerra? E a espiritualidade superior diz para ele: sim. Né? Quando os homens compreenderem a justiça e quando eles começarem a praticar as leis de Deus. Só que isso é difícil pra gente, né? Porque a gente não consegue fazer o mínimo e quer deixar de falar mal da vida dos outros. Imagine. Então a gente ainda tem um longo caminho para percorrer. Gente, Maria é em ponto muito maior do que nós somos em ponto menor. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo isso para diminuir a gente. A gente tem que valorizar a nossa caminhada. A gente já avançou muito, a gente vai avançar mais e ela sabe disso. Mas ela é um espírito que nos acolhe mesmo, que confia em nós e que tem fé em nós, mesmo quando a gente não tem fé na gente. Não é? E aí, só fazendo uma complementação, né? Lembrar que realmente as guerras vão acabar, mas as guerras vão acabar à medida que a gente progredir. Porque à medida que a gente progride, a gente deixa, né, de se importar com as causas que levam às guerras.
Não. A gente deixa de se importar com as causas que levam às guerras, né? A gente vive em paz. E, como eu disse para vocês, aqui são só alguns dos momentos em que realmente a gente teve várias atrocidades acontecendo em nome de religião. Uma delas, lembrem, foi a Santa Inquisição, né? Que de santa só tinha o nome. Porque muitas pessoas eram torturadas. Lembrem que a Santa Inquisição ela não foi um ponto perdido na história, ela foi um sistema. Perdurou aí a Idade Média e que realmente havia torturas para as pessoas, torturas horrendas. Quando o inquisidor ele chegava no município, vamos dizer município, as pessoas já começavam a ficar com medo, com os nervos à flor da pele. Porque quem eram as pessoas que eram condenadas pela Inquisição? As pessoas que eram ditas hereges ou bruxas, né? Você não podia ter uma liberdade, um pensamento próprio, porque a igreja queria comandar o que você pensava, o que você sabia, e queria ter a hegemonia de tudo isso. Então, não é interessante para a gente ter esse desequilíbrio, isso é fanatismo. A gente teve as cruzadas. As cruzadas foram um momento em que houveram muitas guerras, né? Com objetivo religioso, com objetivo militar, com objetivo econômico. A gente teve o Holocausto. Quem não lembra ou nunca ouviu falar do Holocausto, né? A gente teve aí milhares de judeus morrendo em campos de concentração. Se vocês não assistiram, recomendo que vocês assistam, para quem não tiver assistido ainda, né? Os filmes que são bem interessantes, que é A Vida é Bela, O Pianista, né? Acho que o outro é O Menino do Pijama Listrado. A gente tem literatura sobre isso, uma bem conhecida, é o Diário de Anne Frank, né? Então você sabe o que é viver com medo. Você está dentro de casa e alguém te pega para ir para um campo de concentração com toda a sua família. Lembra que o campo de concentração mais conhecido era o campo de concentração de Auschwitz. Você vê as pessoas passarem, elas indo, parentes, amigos, pais, familiares, marido, filhos, para as câmaras de gás. É triste. Até onde chega a maldade humana? Mas mesmo assim, Maria tem fé em nós. Deus tem fé em nós. Sabe que a gente pode progredir. Mas esses episódios são episódios que a gente não deve esquecer. Porque quando a gente esquece as coisas, a gente repete. Então, não vamos ser desmemoriados, né? Lembra que esses judeus, inclusive, passaram por várias experimentações científicas, né? Sem ética alguma. Eu quero saber quanto tempo que dura, por exemplo, quanto tempo uma pessoa morre quando ela está sentindo frio. Então eles botavam essa pessoa numa câmara, numa banheira, tacavam o gelo lá, ou abaixavam a temperatura e esperavam até a hora dela morrer. Né? Então, a gente precisa ter uma atenção para que a gente não repita essas coisas. Para que a gente realmente progrida, para que a gente realmente avance. E avançar pede paz. E avançar pede olhar a empatia pelo outro. E tudo isso a mãe ensina pra gente. A gente tem os conflitos no Oriente Médio. Lembra que até hoje o Oriente Médio é uma região muito instável, né? Então a gente precisa ter paz. E a espiritualidade inspira a gente a ter paz. O exemplo de Maria inspira a gente a paz, para que a gente possa evoluir. E aí, né? Nesse sentido, o que Maria nos ensina?
ainda hoje. Maria, na verdade, qual que era a religião? Né? Qual que era a religião de Jesus? Qual que era a religião de Maria? A religião de Jesus, a religião de Maria é o amor. E para o amor não existem fronteiras. Lembrem que Maria sempre foi só acolhimento. Ou vocês acham que quando ela estava aqui encarnada, que as pessoas procuravam ela, né, os necessitados, os extraviados, os doentes, os desvalidos, procuravam ela na casa da Santíssima? Vocês acham que ela dizia assim: olha, aqui é a direita, ó. Todos quem é judeu aqui é a direita. Quem acredita em Jesus, venha mais para frente. Quem não acredita em ninguém, vai lá para trás. Não. Ela recebia a todos, indistintamente, amenizando as suas dores, confortando-os, acreditando neles. Tá certo, obrigada. Acreditando neles, né? Maria, pra gente, é sinônimo de coragem e fé. Lembrem que lá naquele livro, no roteiro de Jesus, né, existe o capítulo 1, salvo engano, que no roteiro de Jesus é como se fosse uma coletânea, né? E no capítulo 1 existe a história de Simeão e o menino. Por quê? Maria levou Jesus ao templo. Jesus era uma criança lindíssima, pequenina, né? E quando ela levou Jesus ao templo, ela encontrou Simeão. E Simeão pegou Jesus nos braços, né? E levou assim Jesus no cantinho. E aí ficou perguntando coisas para ele. E aí Simeão dizia: gente, olha, Carla e a hora Wanda eram as anotações mais maravilhosas, tudo organizado. Eu um pedaço no canto, um pedaço no outro. Mas lá ele dizia, né? Celeste menino, por que vieste assim, uma manjedoura? Por que não nasceste entre os ricos da terra? Né? Ele perguntava isso para Jesus, e Jesus era um bebê, então Jesus só achava graça, né? Só ria. E aí ele pergunta: e onde tu vais representar os interesses do Pai? E aí Jesus batia, né, no peito dele. E ele pensou que Jesus não tinha respondido ele. Mas quando ele desencarnou, ele viu que Jesus tinha respondido sim. Porque Jesus tinha dito a ele que representaria os interesses do Pai, não nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da Terra, mas ele representaria os interesses do Pai no coração de todos os homens, né? E por que eu estou contando essa história? Porque quando Maria foi ao templo, foi Simeão quem disse a ela: e quanto a ti, uma espada trespassará o teu coração. E trespassou, porque Maria é mãe. E se nós chamamos Jesus de Senhor e Mestre, ela chama ele de meu filho. Então, ela teve, né, que acompanhar toda aquela situação quando ele foi crucificado. E quem conta pra gente muito sobre isso, né, um pouco sobre isso, na verdade, se vocês forem lá ver no capítulo 2, né, de Lázaro Redivivo. Está lá descrito. Lá eles dizem, né, que João que foi lá avisar Maria. Então João avisou primeiro para ela sobre a detenção de Jesus. Depois João voltou e disse que Jesus estava encarcerado. Nesse momento, Maria saiu atrás de ver Jesus, mas os guardas não se sensibilizaram com as solicitações dela. E nesse período em que Jesus estava encarcerado, ela pedia a Deus que não deixasse ele passar por toda aquela situação. Porque ele só tinha feito bem, né? Não curava ele, os paralíticos, não devolvia a ele a visão aos cegos. O que ele tinha feito de ruim para ser condenado? Possivelmente. Então depois, João volta e diz para Maria
que Jesus tinha sido acusado. E aí Maria sai para seguir Jesus. Né? E durante todo aquele momento, no capítulo de Lázaro Vivo, eles dizem pra gente que Maria acreditava realmente que no último minuto Deus ia livrar Jesus daquela situação. Ela tinha assim essa esperança como mãe. E ela pensava especificamente no trecho, né? Quando Abraão, né, movido pela voz de Deus, levou Isaac para ser sacrificado. E no último minuto, né, ele não foi. E vamos só ler um pouquinho, porque depois ela não compreendeu, né? Então o livro diz assim: sim, Jesus era seu filho. Todavia, antes de tudo, era mensageiro de Deus. Ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios. O carinho materno poderia sofrer. Contudo, a vontade celeste regozijava-se. Poderia haver lágrimas em seus olhos, mas brilhariam festas de vitória no reino de Deus. Suplicara aparentemente em vão, porquanto, certo, o Todo-Poderoso atendera-lhe os roubos, não segundo os seus anseios de mãe, e sim de acordo com seus planos divinos. Foi então que Maria, compreendendo a perfeição e justiça da vontade do Pai, ajoelhou-se aos pés da cruz, contemplando o filho morto, repetiu as inesquecíveis afirmações: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Então Maria prova pra gente a confiança em Deus, né? Ela quer coragem, ela quer amor, ela quer sabedoria. Mas não foi fácil, né? Porque não é fácil para mamãe. Maria nos ensina muito também sobre o perdão. E lembra que a Aurea Wanda citou, né, lá na palestra dela, que tem um poema de Maria Dolores em que Maria vai resgatar Judas, né? É um poema lindíssimo chamado Retrato de Mãe. E lembro que naquele momento a Levanda falou sobre isso, mas ela não chegou a mostrar o poema, né? Ela deixou que as pessoas realmente fossem pesquisar, né? Se conectar mais, ler mais, que a gente precisa. A gente precisa nessa vida se instruir, né? Para melhorar também. Lembra que, acho que era Chico Xavier quem dizia, né? Que os espíritas, eles não são melhores do que ninguém, mas eles têm a obrigação de serem melhores do que eles já são. Né? E se a gente conhece, isso quer dizer que a gente tem mais responsabilidade. Então, só para que a gente, né, quem já conhece, a gente vai ler de novo, porque é lindíssimo, gente. O amor dessa mãe, essa mãe que teve o filho crucificado, mas que foi resgatar Judas, o traidor, né? Porque ela sabia também que o filho dela matou muito Judas. Então vamos ler esse poema aqui, Retrato de Mãe, de Maria Dolores. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, no além, cego, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher, de planos superiores, embada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, em um tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: Meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou morto, estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor, sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei,
mas apenas me impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer este inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu e bradou, rude e com pasmo: mãe, não venha falar aqui. Não venhais aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar em um galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira. Fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forneara o ser. Ela me viu chamando e escutou os meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Em uma existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem esquecesse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de um pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem precito a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, mãe de Jesus. Então, apesar de tudo, ela foi resgatá-lo. E ela foi estender a ele o amor de mãe. Ela realmente é um exemplo para nós de uma mulher excepcional. E assim, não vamos duvidar. Maria é nossa mãe em todos os aspectos. Que possamos seguir o seu exemplo de amor. E para finalizar, eu gostaria de finalizar com esses outros escritos, que são de Alta de Souza, no livro de Parnaso de Além Túmulo. E Alta disse assim: Maria, toda a expressão de ternura do mundo de provação, nos céus ditosos procura a sua excelsa afeição, consolo das mães piedosas, cheias de mágoa e de pranto, sobre quem atira as rosas do seu amor sacrossanto. Ninguém diz, ninguém traduz essa visão da harmonia, visão de paz e de luz, paz dos céus, Ave Maria. Muito obrigada pela atenção de vocês.